Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz para todos ali do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Eu peço a paz, eu peço a permissão a Deus, né, para dar início aos nossos trabalhos de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos aos comunicados, né? A irmã ou irmão, né, que estiverem com dificuldade de abrirem, né, os vídeos na rede social do Facebook, por gentileza entrar na minha página ou entrar na minha história, né? Ou se não, se queira receber por e-mail, meu e-mail é jailsconsites@hotmail.com. Ou se não entrar no YouTube, lá está todos os vídeos, né? Está abrindo normalmente. Outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2, ele já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas desde o dia 25 de janeiro para cá, né? A irmã ou irmão que não assistiram, por gentileza, assistam. O irmão ou a irmã que assistiram, queiram assistir de novo, assistam. A empresa do filme Nosso Lar 2, ela já tem projetos de filmes, se não me engano está certo, de 2025, que é as Irmãs Fox. E aí eu não sei quando vai ser estreado a história de Emanuel, e aí tem projeto também para o filme Nosso Lar 3, 4 e 5, né? A narrativa do filme Nosso Lar 2 não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. O papo de domingo de hoje é sobre o karma, né? Então vamos entender o que é o karma. O karma, ele é uma causa e efeito. Então esse karma pode ser positivo ou negativo. Mas o termo karma, ele vem dos Vedas, né? Quem são os Vedas? São dois grupos capelinos, que é arianos e hindus, né? Que se formaram ali, se juntaram ali na Índia, né? E então eles criaram várias expressões como karma, dharma, causa e efeito, causa e efeito é o karma, né? Encarnação, reencarnação, samsara, nirvana e outros termos, né, que nós utilizamos hoje. Então, a definição do karma é que significa que o kar é uma causa e o ma é um efeito, né? E a palavra karma, ela pode ser escrita com K ou com C, né? Então, o karma, ele é uma causa e efeito. Então ele pode ser positivo, esse karma pode ser positivo ou negativo. O karma positivo é quando a gente só praticamos o bem e vamos receber méritos por esse bem. O karma negativo é quando nós praticamos o mal, estamos na caminhada do mal. Aí a gente tem que fazer outro entendimento. Porque quando o espírito ele chega no reino hominal, que é o reino dos humanos, esse espírito vai ter o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio vai servir para esse espírito trabalhar as coisas certas para melhor para a sua evolução.
Só que o espírito, que quando ele adentra o reino hominal, ele vem do reino animal. Então ele traz ainda muita inteligência, né? Baixa, pequena, mediana, né? E o que acontece? Ele fica preso ao materialismo, aos desejos mundanos do materialismo. Então ele trabalha muito pouco a inteligência da espiritualidade, né? E aí é um problema para ele. Então ele vai praticar mais karmas negativos do que positivos. Aí vai fazer o resgate das provas e expiações, né? Só que nós estamos no final da transição planetária, então a gente tem que acelerar bastante, porque a partir de 2057 o planeta ele vai mudar de ciclo, ele vai entrar no ciclo de regeneração. E no ciclo de regeneração, a vibração não é mais o materialismo, e sim a espiritualidade. Então, o que nós praticamos aqui de coisas erradas, né, do materialismo, não é permitido praticar dentro no ciclo de regeneração. Então aí nós temos que melhorar aí nossos karmas, só ficar com karmas positivos, né? E aí vem chamada queimação do karma. O que é uma queimar o karma? Exemplo, eu venho para passar por uma prova, tá? Uma prova da miséria, né? Se eu viver na miséria, porém eu vivendo naquela miséria, eu começo a praticar muito bem, mas muito bem que vai me dar méritos para eu sair daquela miséria. Então, vamos entender que Jesus, ele nasceu na pobreza, mas não foi miserável, por causa dos méritos dele, eles trabalharam bem. Então, a queimar o karma é fazer a queimação daquilo que a gente tem que resgatar de negativo, né? E através do positivo acabar com ele rapidamente, porque eu vou só praticando muito bem, e o que eu tinha para resgatar, meus méritos vão cobrir ele. Então, porque nós vivemos aqui numa causa e efeito, né? E hoje nós estamos sendo julgados por causa do próximo ciclo, pela justiça da misericórdia divina. Então é a causa e efeito. Se fosse pela justiça universal, a cobrança seria bem maior. Esse efeito ele vai demorar muito. Então, como nós estamos sendo julgados pela justiça da misericórdia divina, então nós temos essa questão de causa e efeito rápido. Então, os méritos vão abater nos débitos, chamado queimar o karma, né? Estão fazendo a queimação do karma. E aí, ao inverso, aquele que tem muita positividade, mas começa a praticar muito erros, vai ter a negatividade do que a positividade. Então, né, tem que ficar ciente nisso, na queimação do karma. Porque o karma ele pode ser positivo ou negativo. Porque as pessoas muito falam de karma só negativo, só de resgate negativo, né, de doença, de miséria, de questão econômica, né, de outras situações, né, de no relacionamento amoroso não dá certo. Então ele foca só isso, mas no foco positivo, né? Se você tem um positivo e se você trabalha só o negativo, você vai ter problemas. Esse positivo ele vai acabar, né? Então é nesse contexto que vem ser o karma, né? Então, para a gente não ter um karma negativo, para a gente não pagar, por quê? No ciclo de regeneração não tem essas doenças graves, porque os espíritos encarnando lá não trazem mais esses resgates pesados. Por isso que a partir de 2057 vai ter essa separação. Os espíritos que não queiram mudar vai ser expulso do planeta. Então Hitler já foi expulso do planeta, ele está em Plutão, né, vivendo lá, passando na prisão durante 1000 anos, não vai mais encarnar. E tem alguns nazistas também que não estão encarnando mais no planeta, aqueles que
se arrependeram, estão encarnando, para realmente resgatar os seus erros. Aqueles que não, né, estão sendo expulsos, né, do planeta. Então, é nesse contexto, né, o expulso ou convidado a se retirarem do planeta. Então, é nesse contexto que é o karma, né? Então, a gente tem que entender que o karma é uma causa e efeito. O karma pode ser positivo ou negativo. Então, o que nós temos que fazer? Elevar a nossa moral, praticar sempre o bem. Sair dessa moral mediana, né? Porque essa moral mediana, ela fica muito preso a ela, a gente desce. E descendo, já viu, né? Com a moral fica lá embaixo. A gente tem que levar sempre, todos os dias, procurar ser o melhor que eu fui ontem, né? Procurar evoluir moralmente nesse contexto todos os dias, em todos os requisitos das nossas vidas. Assim, vamos elevar a nossa moral. Eu não tenho mais nada para falar sobre o karma. No próximo comentário, eu vou falar sobre o perdão. Jesus, ele fala sobre o perdão, né? Ele coloca, quando Pedro pergunta a ele, né, Jesus, nós temos que perdoar até 7 vezes. Aí Jesus fala, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa, né? Então, se uma pessoa fala assim, olha, eu te perdoo, fulano, aí a pessoa ofende ele de novo, achar que está perdoado, não está. Tem que perdoar cada ofensa, né? E porque Jesus também, ele era muito indagado pela família do Pedro, né? A família do Pedro, ele tinha fazia muita pressão em cima do Pedro, que Jesus tinha muita ligação com Pedro, para bens materiais, para Jesus fazer alguma coisa sobre bens materiais para eles, né? E Jesus não fazia, então Pedro ficava sempre nessa situação. E a questão do perdão também, porque às vezes as pessoas são obrigadas a fazer, dar o seu perdão, né? Perdão quando principalmente atinge eles. A história da mulher adúltera, né? Aconteceu o seguinte: 2 ladrões roubaram essa mulher, que ela cometia adultério, mas ela não estava cometendo naquele momento, e começaram a gritar que ela era uma mulher adúltera. Aí juntou aquele pessoal todos com pedra para fazer o julgamento, chamaram Jesus. E Jesus atira a primeira pedra, quem não tem nenhum pecado. E todo mundo jogou a pedra fora, foram embora, ficou eles 2, né? E ali conversando, ela foi embora, e ele fala, mulher, vai embora, não peque mais. E aí, Jesus, o Pedro era sempre o mais valentão da turma lá, né? Só gostava de bater nas pessoas, não sei o quê. Ele era aquela forma dele lá. E aí, veio uma senhora falar com Jesus que era mentira daquela pessoa, né? Daquela pessoa que falou que ela estava cometendo adultério ali naquele momento, ela não estava. E aí, porque essas pessoas tinham assaltado essa moça. Aí falaram assim, onde que esse homem mora? Ele falou, mora ali, nós sabemos onde que é. Aí o Pedro, vamos lá na casa dessa pessoa, vamos pegar ele, que não sei o quê. Aí Jesus vai com ele, não fala nada, e o Pedro só falando. Quando chega lá, ele vê quem é. Era o cunhado dele, que tinha assaltado a moça. Ele calou. Pronto, ele ficou mudo. Então ele perdoou. A forma muda porque quando a gente chega mais próximo, a gente consegue perdoar mais do que quando não é próximo, né? Então, quando chega... quando o infrator, ele é um parente ou um conhecido, aí a pessoa fica mais calma, está perdoando ali e tal, não faz mais comentário. Mas quando não é conhecido, mete o malho, porque aquele não presta, né? Mas aí quando tem uma prostituta dentro de casa, tem uma mulher adulta dentro de casa, não fala nada. Ou tem um traficante dentro de casa, não fala nada. Ou tem um viciado dentro de casa, não fala mais. Aquele lá da rua, que eu não conheço, do vizinho do lado, é um viciado, traficante, uma prostituta, né? E aqui não fala.
porque é nessa questão. Então, Jesus fala do perdão, nós temos que perdoar sempre, né? E só o perdão faz com que a gente também evolua, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.